Quem me viu, viu o Pai. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Jesus ainda está aqui conversando com os seus discípulos na última ceia, falando ainda de algumas realidades bem importantes para eles. E hoje o evangelho começa Jesus dizendo: Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. É o desejo de todos nós conhecer a Deus. Ninguém nunca viu a face de Deus a não ser o próprio Filho. Nenhum homem teve essa graça. Mas quando estivermos no céu, lá nós contemplaremos a face de Deus e vamos adorá-lo. Então, quando Jesus diz isso, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, porque é o desejo de todos nós conhecermos o Pai. E aí Jesus vai dizer para Filipe: Filipe, estou convosco há tanto tempo, como tu me pedes para te mostrar o Pai? Quem me viu, viu o Pai. Aqui Jesus está falando de uma realidade que é muito importante para todos nós. Sabermos que Jesus e o Pai são um só, que Jesus é Deus. No início da nossa igreja, houveram muitas dissidências. Alguns acreditavam que Jesus era só humano, outros acreditavam que ele era só divino, mas Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É isso que a nossa fé nos ensina, é isso que nós verdadeiramente cremos. E aqui há uma convocação de Jesus para que os discípulos creiam nisso, creiam que ele é Deus humanado, creiam que ele é o pensamento de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. Que tudo aquilo que ele realiza pelo Pai. É o Pai que nele realiza todas as obras. É o Pai que nele dá todos os ensinamentos. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Então, Felipe, quem viu a mim, viu o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo para que nós tenhamos a capacidade de crer nisso, de crer que verdadeiramente Jesus é homem e é Deus. Crermos que verdadeiramente Deus se encarnou, viveu as nossas lutas, as nossas batalhas, morreu para expiar os nossos pecados. Morreu numa cruz por nós, nos lavou de todo o nosso pecado. Nós precisamos pedir o dom da fé ao Espírito Santo, porque esse é um dom infuso. Só o Espírito Santo nos ajuda a acreditar nisso. Então, Jesus diz aos discípulos: creiam que o Pai e eu somos um, pelo menos por causa das obras que me vistes realizar. Obras que não eram meramente humanas, que não era um ser humano qualquer que teria poder para realizar, mas somente Deus poderia realizar. E aí Jesus continua dizendo a eles: aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as minhas. Farão as obras que eu faço e farão obras até maiores do que a minha. Porque nós somos humanos, temos muitas fragilidades. O ato de permanecer em Jesus, o ato de confiar em Jesus, o ato de crer, de segui-lo, de amá-lo, vai praticamente contra a nossa natureza decaída. É uma luta, é uma batalha para permanecer em Jesus. É uma batalha para permanecer obediente às suas palavras, aos seus ensinamentos. É como São Paulo diz, que só os violentos entrarão no reino dos céus, porque é uma violência que nós cometemos contra a nossa natureza. A luta que travamos para sermos santos como o Senhor é santo. Então, Jesus diz que nós realizaremos obras maiores do que a deles. Mas por que realizaremos essas obras? Porque ele está indo para o Pai com a promessa de que tudo aquilo que pedirmos em seu nome, ele realizará. Então, aquilo que nós pedimos, pequeno ou grande, se for conveniente à nossa vida, à nossa salvação, o Senhor vai conceder. E nós vemos nos Atos dos Apóstolos os discípulos fazendo verdadeiramente coisas extraordinárias.
com a graça e com o auxílio do Espírito Santo. Então, peçamos neste dia de hoje que o Senhor aumente em nosso coração a graça do dom da fé, que Ele nos conceda uma fé verdadeira, uma fé que não vacila diante das nossas dificuldades, que Ele nos dê a graça de crer que Ele e o Pai são um, que Ele ouve a nossa oração, que Ele não é indiferente às nossas dores, às nossas lutas, mas que Ele nos ama e está atento a tudo aquilo que nós pedimos a Ele em oração. Tchau, tchau.